Oi, hoje eu vim falar pra vocês sobre quem me chamou. E o texto que eu vou usar de base para isso se encontra no Evangelho de Mateus 16, do 14 ao 20. Eu vou ler. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Vejam, no 15, eu repito para vocês: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso quem falou foi Jesus. O que é o evangelho? São todos os ensinamentos que Jesus nos entregou para que a gente vivesse aqui na Terra com paz. Mas quando a gente não conhece esses ensinamentos e quando a gente não vive eles, ele não pode assegurar que a gente vai viver em paz. E no 20, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Os sinais lá eram um, aqui pode ser outro. Eles podem até se repetir, mas eu queria te dizer que o sinal que Deus está me dando agora está sendo através da vida de vocês, de cada um, que mesmo sem entender o que eu estou indo fazer, o que eu tenho vivido bem ao certo, vocês estão depositando numa conta que não é minha. É uma conta celestial. Porque eu decidi cumprir com esses mandamentos. Eu decidi cumprir com aquilo que Ele nos pediu. E existem algumas formas pra gente cumprir o ID. Sendo em missões e sendo missional. O missionário, ele vai pelo mundo. Ele vive indo até as pessoas, com uma vida dedicada a chegar até lá e alcançar os inalcançados. Muitos deles trabalham meio período, outros são integrais, vivendo missões, alguns são apoiados pela igreja, outros não. E eu sou essa pessoa. Eu sou a última opção. No momento, a igreja que está me apoiando são vocês. Porque Cristo, quando ele fala da igreja na Bíblia, ele fala de nós, o corpo. Quais são o corpo? São os membros. Eu não posso viver sozinha. A gente precisa dos membros para formar um corpo. E esse corpo ele chama a igreja. Então, nós, vocês que estão depositando nesse lugar para que eu possa ir e alcançar essas pessoas lá na Europa, em qualquer outro lugar, como vocês me enviaram também para o Havaí, isso é viver a missão que Deus nos pediu em Mateus 16. E existe um processo para que a gente possa levar cura, levar o amor de Jesus. Porque quando a gente não está curado, a gente não pode ajudar a curar. Mas quando a gente passa pelo processo, fecha as feridas, aí então sim a gente pode estar ajudando os outros de uma forma integral, com tudo que a gente tem. Porque mesmo quando a gente está no processo, a gente já ajuda. A gente nem percebe às vezes. Mas eu tenho buscado me aperfeiçoar. E esse tempo que eu vou ter agora, de abril a junho, nessa escola da Bíblia, eu vou estar estudando mais a fundo aquilo que Jesus nos pediu para viver aqui na Terra.
E isso veio através de um chamado. Eu passei por esses processos de cura e no meio desse caminho, algumas pessoas que Deus usou para me entregarem palavras que já estão lá na Bíblia e declararem sobre a minha vida, e aquilo cair como uma luva no meu coração e me trazer uma paz que eu não consigo explicar, foi quando eu entendi que Ele estava me convocando para ir pelo mundo e alcançar essas pessoas. E desde que eu disse sim, eu não parei. Tiveram momentos em que eu regressei a casa, passei por outros processos, mas eu nunca parei. Desde que eu entendi, eu passei a ir e alcançar as pessoas aqui no meu bairro. E quando eu tentei fazer diferente, tentei fazer do meu jeito, eu me encontrei depressiva. Me encontrei realmente muito triste, sem esperança. E eu já não me reconhecia. E eu sabia que tinha algo de errado. Então eu realinhei a rota. E voltei lá atrás, o que tinha caído como uma luva pra mim. E como eu me senti bem, como eu me senti em paz. Então eu decidi realmente dar tudo de mim. E ser esse sacrifício vivo, como Jesus também foi por nós. E ir. Mas vocês podem se perguntar, nossa, mas por que não vai para o sertão? Por que não faz trabalho na sua cidade? Muito bem, você está certo. A gente precisa fazer também. E eu já fiz, continuo fazendo e continuarei fazendo. Mas quando a gente recebe essa convocação, a gente não pode ficar num lugar só. A gente precisa ir. E quando as portas se abrem, quando um passaporte te é concedido, quando as pessoas, mesmo sem entender muito bem, estão depositando nessa conta celestial para que tu consiga ir, tu começa a entender que, uau, é realmente isso. Eu não só fui convocada, como Ele está confirmando todas as palavras que Ele me deu. E está acontecendo. E eu vou. Eu queria explicar para vocês em relação ao ser missional. Porque o missional é aquela pessoa que é o empreendedor, que é a boleira, que é a nossa diarista, que é o nosso porteiro. Essas pessoas, Deus também chama para viver isso aqui, que está em Mateus 16. Sendo missional, cumprindo com essa missão aonde ela está, no local que ela está, no trabalho que ela está, exercendo aquilo que ela pode exercer agora. E eu queria que vocês entendessem isso para que vocês não se excluam, para que vocês entendam que esse chamado não é só para mim, é para todos nós. Mas existem formas diferentes de viver esse chamado, sendo missional e sendo um missionário. E Deus abençoa o missional. Deus abençoa os donos de negócios, os empresários, as famílias, para que essas famílias que entendem, essas pessoas que entendem o que eu acabei de ler aqui, que as pessoas precisam desse amor, que as pessoas precisam receber aquilo que está na palavra de Deus, esse conforto, esse caminho, entender que é só por Ele. É só por Ele. E Deus também abençoa elas financeiramente, para que elas possam estar abençoando os missionários. As pessoas que estão saindo das suas casas, saindo do seu conforto, saindo de trabalhos que seriam muito dignos, mas que nunca trariam a felicidade plena, o propósito, o cumprimento do propósito que Deus escreveu antes mesmo dessa pessoa nascer. E se essa pessoa não for, ela pode ser missional, ela pode tomar essa decisão, porque muitos aconteceram isso, muitos ouviram e decidiram continuar
aqui na sua casa, fazendo o que sempre fizeram. E Deus abençoa essas pessoas também. Mas Ele honra aquele que decide ir depois de receber o chamado. Eu decidi ir e Deus tem me honrado. Talvez vocês não vão conseguir entender ainda por que eu fui para o Havaí fazer um curso. Por que agora eu tô indo para a Itália fazer outro curso. Eu estou me preparando, eu estou me equipando para que eu possa servir as pessoas em amor melhor, através dos dons que Deus me deu, através das conexões que Deus me deu, através dos talentos, através do tempo que eu tenho na minha disposição, dos lugares que eu vou e piso a planta do meu pé. Então eu queria esclarecer para vocês o chamado, o propósito disso tudo, que não é meu, o propósito é de Deus e eu me submeto a esse propósito. Por favor, não pense que para mim o mais fácil é ir viver na Europa, é não saber quanto que vai ter na minha conta no dia seguinte. Viver por fé é um grande desafio, mas é também maravilhoso. Porque, como eu falei, aquelas pessoas que decidem, elas recebem acesso à herança do Pai. E o Pai nunca deixa faltar nada. Por isso que vocês me veem vivendo todas essas coisas. Porque realmente Deus não me deixa faltar nada. Às vezes Ele usa a minha família, às vezes Ele usa pessoas que eu nunca vi na vida, e às vezes Ele usa vocês, pessoas que me conhecem, mas não entendem muito bem o que eu tô fazendo. Eu poderia muito bem ter aceitado as várias ofertas que eu recebi de trabalho todas as vezes que eu volto para casa e ter ficado aqui, trabalhando, fazendo coisas que também são do meu interesse. Mas sabe quando tu faz uma coisa e tu não se sente plena? E tu sente que tu pode mais e que na verdade Deus tem mais pra ti? Pois é. É isso que eu entendi. Eu entendi que quando eu quero fazer do meu jeito, quando eu quero decidir por mim, eu nunca vou estar plena. Eu nunca vou estar feliz de verdade. Vai ser algo momentâneo. Vai durar por um tempo. Mas o que eu quero, Rafa, é algo eterno. É algo que dura para sempre. E isso eu só consigo alcançar através do amor. Do amor e da graça de Deus. Porque eu não vou ser hipócrita, muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei, será mesmo que o que eu tô fazendo é pra eu estar fazendo? Será mesmo que Deus quer que eu viva assim? Será mesmo que eu não posso trabalhar e fazer todas as coisas ao mesmo tempo? A gente precisa tomar decisões na nossa vida. E quando a gente quer mixar tudo num bolo, não vai dar pra viver aquilo que é único. Aquilo que é o propósito. Não adianta a gente perambular por muitos lugares e fazer muitas coisas. A gente precisa fazer aquilo que nós viemos na Terra para fazer. E eu sou feliz em dizer que Deus me chamou para ser missionária. E eu disse sim. E se você também tá por aí na dúvida, talvez, queria te dizer que vale a pena. Diga sim. Pergunta pra Ele como você pode honrar a Ele e cumprir com o teu propósito no lugar que você está hoje. Porque eu cheguei em julho do ano passado e eu só vou final de março. Deus está trabalhando no meu coração, no meu caráter, me moldando, me esticando. Porque se é pra eu representar Ele, eu não posso sair por aí machucando as pessoas e falando de um Deus que é bom se eu não sou uma boa pessoa. E não existe perfeição, mas existe aperfeiçoamento. E Ele me aperfeiçoa todos os dias e vai continuar fazendo. Aqui, lá. Então é isso, gente. Eu só queria esclarecer pra vocês.
que não foi algo que eu tirei da minha cabeça, não foi algo que eu decidi fazer por uma fuga. Muitas das vezes no caminho eu quis ir para lugares aonde sempre foi meu sonho, por fuga, querendo fugir dos processos que eu precisava passar aqui na minha casa, aqui na minha cidade. Enquanto eu tentei ir antes da hora, nada deu certo, nenhuma porta se abriu. Mas quando eu decidi voltar e viver os processos, Deus abriu as portas. Meu passaporte chegou. A provisão tá chegando. É isso, gente. Eu tô indo viver a minha missão, a nossa missão e o propósito de Deus pra mim. Depois que você ouviu tudo isso, se Deus falou com você, se de alguma forma acendeu alguma chama dentro de você, vem falar comigo. E para quem quiser contribuir e enviar uma missionária para representar Jesus pelo mundo e pelas nações, conte comigo. As minhas informações vão ficar à disposição e eu gostaria muito de estar orando por vocês e declarando que todos nós viveremos o propósito que Deus desenhou, o propósito original, que todos nós nos submetamos àquilo que Ele planejou, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Senhor, muito obrigada por cada um, por cada alma, por cada coração.